Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos fortaleça na sua imensa e inesgotável paz. Existem algumas casas espíritas que nós temos uma alegria maior em estarmos presentes, como esta. Tem uma casa espírita que eu vou sempre, em São Joaquim da Barra, e eu costumo brincar com a presidenta de lá, porque o centro espírita chama-se Centro Espírita do Além. E eu digo sempre a ela, olha, eu venho aqui porque é Centro Espírita do Além. Se fosse Centro Espírita no Além, eu não iria, porque aí eu teria que desencarnar primeiro e não pretendo desencarnar tão cedo. Eu tinha um amigo da cidade de São Paulo, e eu digo tinha porque ele já desencarnou, que ele tinha uma filosofia, ele dizia que a vida é simples, nós é que complicamos. Para ser honesto, eu não concordo muito com essa tese, porque para quem está buscando melhorar-se, para quem está buscando evoluir, para quem está tentando se espiritualizar, a vida é um tanto que complexa, desafiadora. O mesmo não acontece para aqueles, por exemplo, que têm uma consciência em hibernação. Aquelas pessoas que ainda não se preocupam com as questões morais, éticas. São pessoas que vivem a vida física, comem, dormem, bebem e fazem sexo. Um problema, vamos tomar cerveja. Outro problema, vamos fazer um churrasco. Essas pessoas não têm o sofrimento moral. Para nós que já estamos buscando algo a mais na vida, convenhamos, a vida guarda complexidades. Exemplo, outro dia uma pessoa dizia assim, olha como é complexo. Eu preciso aprender a dormir mais cedo. Todo dia eu durmo depois da meia-noite. Por exemplo, todo dia eu durmo amanhã. Ontem mesmo dormi hoje. Vocês entenderam? É complexo, não é? Vi um anúncio no jornal que dizia assim, homem transparente, homem invisível, melhor dizendo, procura mulher transparente para fazerem coisas nunca vistas. É complexo. Tem uma fala de Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz assim, nós não fazemos aniversários, os aniversários é que nos fazem. E com o passar do tempo vão nos desfazendo, que a gente vai meio que derretendo, não é? E é verdade, porque quando a gente é mais novo, a gente quer sair bem na foto. Depois de uma certa idade, a gente quer sair bem na tomografia, na ressonância, no raio-x, já está bom demais, não é assim? E aí alguém poderia dizer assim, ô Guinaldo, e com tanta dificuldade, o que é que você sugere para a gente ter uma vida bem vivida? E aí eu vou lembrar três grandes personalidades. Guimarães Rosa, que disse certa vez, a coisa não está na partida, e a coisa não está na chegada, a coisa está na travessia. Então temos que prestar atenção na travessia, na nossa encarnação. Tem uma frase de um outro pensador, Santo Agostinho, que ele diz assim, não há nada mais infeliz do que o infeliz que não é infeliz consigo mesmo. Eu vou repetir. Não há nada mais infeliz do que o infeliz que não é infeliz consigo mesmo. Porque quando eu não sou infeliz com a minha condição, eu me acomodo. E eu não busco a evolução. Então eu preciso de uma certa forma estar infeliz comigo, para não permanecer na procrastinação e buscar a evolução. Essa é a ideia. E me lembro de um outro pensador, um grande sábio, Ariano Suassuna, que certa vez disse assim, olha, eu não sou otimista, porque geralmente os otimistas são muito ingênuos, mas eu também não sou pessimista, porque normalmente os pessimistas são muito amargos. Eu sou um realista esperançoso. Então que nessa vida a gente seja um realista esperançoso. E a proposta de Jesus, a proposta do Espiritismo nos permite termos muita esperança. Esperança de uma sociedade melhor, esperança de uma humanidade transformada e esperança de alcançarmos a tão sonhada felicidade com a nossa mudança interior.
A pergunta principal do nosso tema é: o que tem por detrás da nossa dor? É uma pergunta fundamental. Ainda outro dia, uma cliente em consultório me disse assim: Aguinaldo, é uma coisa estranha o que acontece comigo, porque no domingo à tardezinha, quando o sol está descendo, a noite está chegando, eu sou tomada por uma ansiedade, por uma aflição, por uma tristeza, e eu fico muito mal. Por que isso acontece? Bom, pode ser coisa de brasileiro, porque brasileiro tem esse negócio, chega na sexta-feira, sextou, 8 horas da manhã a pessoa já está encostando o serviço, sextou. Em compensação, quando se aproxima a segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Pode ser coisa de brasileiro, mas também pode ser uma coisa mais séria. A neuropsiquiatra Susan Kopperman, ela fez uma análise e ela diz que 75% das pessoas ao redor do mundo tem uma coisa chamada ansiedade antecipatória, que quando chega o domingo à tarde, o cérebro ele entra num colapso, porque na segunda-feira vai se perder a autonomia do tempo. Chegou a segunda, eu estou à disposição da casa, dos filhos, do marido, do patrão. Então isso gera uma ansiedade antecipatória. E ela disse assim: e qual é o meu caso? Eu digo: não sei. Porque, por exemplo, a psicanálise, eu sou psicanalista, a psicanálise ela não oferece respostas, ela abre espaço para as perguntas. Aliás, as perguntas muitas vezes são mais importantes do que as próprias respostas. Eu estava assistindo um podcast do tema psicanálise e o entrevistador fez uma pergunta extraordinária, que não precisava nem de resposta, só a pergunta geraria para nós muito tempo de reflexão. Ele perguntou assim ao entrevistado: quem é você quando ninguém está olhando? Olha que pergunta profunda. Porque todos nós usamos máscaras. Algumas máscaras são inclusive necessárias, as máscaras sociais. Nós nunca somos nós mesmos com a relação dos outros, com o outro. Agora, vocês querem me enganar que todo mundo é assim em casa, igual no centro? Boa noite, tudo bem, meu irmão? Oi, minha irmã. Ô, meu irmão, me dê um abraço. Você é assim com seu marido? Não é? Então, assim, é natural, né? Nós estamos sendo gentis. Ninguém está sendo falso ou hipócrita por causa disso. Agora, existe um problema. Porque se nós nos acostumamos com as máscaras, aí sim nós corremos um risco de ir para a hipocrisia, de falarmos uma coisa e vivermos outra. E isso é um problema sério, inclusive para os espíritas. Quantos e quantos espíritas sofrendo do lado de lá, porque tinham uma vastidão de conhecimento, mas pouca aplicabilidade na vida prática. Então isso é perigoso. Só que a pessoa que estava sendo entrevistada conseguiu dar uma resposta melhor do que a pergunta. Porque quando o entrevistador perguntou: quem é você quando ninguém está olhando? Ele respondeu: vulnerável. Vulnerável. É o que nós somos. Nós temos fragilidades, vulnerabilidades, complexos, medos. Isso não tem problema algum, porque somos seres humanos, todos somos assim. O problema é quando começamos a camuflar, disfarçar, nos defender. E aí lembramos da psicologia, os mecanismos de defesa que nós criamos para não olharmos para nós. E nós criamos os mecanismos de defesa porque olhar para nós é um processo muito doloroso. Então nós vamos criando uma personagem que não corresponde à realidade. Outro dia eu conversava com um rapaz, ele me dizia: Aguinaldo, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, para me irritar, a pessoa tem que fazer muito. Ainda outro dia eu coloquei um revólver na boca de uma pessoa. Eu disse: nossa, mas você disse que era calmo. Ele disse: não, mas eu não puxei o gatilho. Eu digo: não, isso muda muito, quer dizer, isso muda tudo, não é? Então, nós vamos criando uma ilusão daquilo que supostamente somos. Para terminar a história com a minha cliente,
Como uma coisa pode ser uma coisa, mas uma coisa pode ser outra coisa. A nossa dor pode ter como a causa uma situação completamente diferente daquilo que a gente acha. Depois de 2 sessões, ela chegou no consultório e disse assim: Aguinaldo, eu me dei conta. Do quê? Daquilo que eu lhe perguntei. Eu fiquei pensando, o meu pai era alcoólatra. Ele bebia muito, e quando o meu pai bebia, ele ficava agressivo. Ele batia na minha mãe, e batia em mim, batia na minha irmã, e ele bebia mais de domingo. E quando ele chegava em casa, geralmente o sol estava se pondo, a noite estava vindo. Eu e minha irmã ficávamos numa aflição, porque meu pai ia chegar embriagado e a gente ia apanhar. Eu digo: isso aí você tem um processo, não é, vivido na infância, que a fazia sofrer por conta disso. Aguinaldo, como é que faz? Resolve. E como é que resolve? Ressignificação. Mas como é que nós vamos fazer? Alguém pode perguntar. Como é que nós vamos fazer uma ressignificação daquilo que eu não posso mudar? Sim, você não pode mudar a realidade, mas você pode mudar a verdade. E tem diferença? Tem. Realidade é o que aconteceu com você. Aconteceu. Não tem como apagar. E verdade? Verdade é aquilo que você registrou através do seu filtro emocional quando você viveu a experiência. Por isso que memória não é uma recordação objetiva. Memória é uma reconstrução afetiva. Quando eu narro uma dor que eu vivi, eu não estou contando exatamente o que eu vivi, mas o que eu senti quando eu vivi o que eu vivi. Por isso que quando você faz uma ressignificação, você ajusta. Você perdoa, você compreende, e aquilo te liberta daquela dor. O que tem por trás da nossa dor? Uma senhora me dizia assim outro dia: Aguinaldo, eu tenho um obsessor terrível. Verdade, verdade. Ele me segura pela garganta e eu sinto aqui tudo tampado, eu não consigo respirar. A obsessão é tão grave que semanalmente eu tenho infecção de garganta. A gente tem que tomar muito cuidado com as deduções. Aí eu disse assim: e o que faz a senhora pensar que é um obsessor? Ele só pode ser, porque eu chego a sentir as suas mãos na minha garganta. Isso, muito bem, vamos avaliar. Vou lembrar Kardec. Nós temos que tomar muito cuidado, nós espíritas. Allan Kardec estava numa reunião, lá na época da codificação. Se comunicou um espírito, e Kardec disse, isso está relatado no Livro dos Médiuns. Kardec disse: o senhor pode se manifestar. E o espírito se manifestou. Piu, 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 piu. Aí Kardec perguntou: quem é o senhor? Aí eu sou um pintacilgo, que é uma espécie de pássaro. Eu moro na árvore aqui em frente. Meus filhotes caíram, o gato comeu, eles morreram. Eu caí também, o gato me comeu, eu morri. Agora estou aqui me comunicando. Allan Kardec, obviamente, percebeu tratar-se de um impostor, de um espírito brincalhão, e pediu que ele se retirasse. Quando terminou a sessão, Allan Kardec foi conversar com São Luís, o diretor espiritual da sessão, e disse a ele mais ou menos assim: mas como que o senhor permitiu isso acontecer? Nós estamos aqui num trabalho sério, de investigação, de estudo, o senhor me permite que o espírito se comunique falando que é um passarinho? E São Luís disse assim: que isso sirva como lição para o Senhor. Evocai as pedras, e as pedras responderão. Então, a necessidade da seriedade naquilo que nós estamos fazendo, principalmente nós que somos trabalhadores e médiuns. Eu vou abrir um outro parêntese para falar do livro que nós estamos lançando, André Luiz Ensina. Esse livro, ele tem 2 mensagens de Caibar Schutel, que não foram psicografadas por mim, foram psicografadas pelo querido amigo Lindomar Coutinho, e ele me autorizou colocar a mensagem no livro. Na última mensagem, então eu tenho uma mensagem do Caibar Schutel no prefácio do livro, e no último capítulo do livro, eu estava em Ilhéus, fazendo uma palestra, participando de um evento, e Caibar Schutel foi convidado pela equipe espiritual para deixar uma mensagem sobre mediunidade. E Caibar Schutel, na dúvida sobre o que falar, ele buscou Chico Xavier no mundo espiritual, inclusive o relato
A conversa está na contracapa do livro, a conversa de Caio Barchuta com Chico Xavier. E ele pediu a Chico: Chico, o que você diria aos trabalhadores espíritas? Se você fosse pedir alguma coisa aos trabalhadores espíritas, o que você pediria? E ele diz: meu filho, eu pediria que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, não parem as sessões mediúnicas. Porque as sessões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, elas são terapêuticas, elas são curativas, elas são libertadoras. Além disso, estas reuniões nos forçam a olhar para nós mesmos. Quer ver como é que é verdade? Nós estávamos esses dias numa reunião mediúnica, terminamos a reunião, tínhamos lá poucos médiuns, 8 ou 9 médiuns, veio um benfeitor no final e disse assim: olha, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho, muitos espíritos foram socorridos, foram atendidos, a equipe está de parabéns, mas nós vamos propor hoje um atendimento diferente. Comunicaram-se aqui e foram atendidos cerca de 30 espíritos. Nós vamos dividi-los e cada trabalhador vai levar um pouco para casa. E nós ficamos naquele silêncio ensurdecedor, né? Pensando assim, ele deve estar brincando, né? Nós fizemos a conta, continuou o benfeitor, vai dar uma média de 4 espíritos para cada trabalhador. Eles vão lhes acompanhar até em casa, e na próxima semana, na próxima quinta-feira, vocês vêm para a reunião e eles voltam com vocês. Ficamos em silêncio e o espírito perguntou: vocês acham que eles voltariam melhores ou piores convivendo com vocês? Desafiador, não é verdade? A gente está ali às vezes dialogando com o espírito, doutrinando, incorporando, e a gente não se dá conta da gravidade que isso é, principalmente se não colocamos em prática na nossa vida. Voltando para o nosso relato, Freud explicou o seguinte: o corpo muitas vezes reage às emoções. Às vezes você tem uma dor que na verdade não é a dor, é só o sintoma. Então, por exemplo, quando eu quero falar alguma coisa e vem para eu falar e para aqui na garganta, eu não falo. Eu quero dizer alguma coisa, mas a pessoa não vai gostar, vai brigar comigo, eu seguro. Quantas vezes a gente usa esse termo? Formou um nó na minha garganta, certo? E isso em psicanálise tem um nome, chama-se recalque da fala. O que a mulher tinha não era um obsessor apertando a garganta dela, era o recalque da fala, uma série de emoções que ela não colocava para fora, certo? Claro que a partir do momento que eu faço essa introdução, a pergunta que deve estar pairando na cabeça de vocês: ô Aguinaldo, e como é que a gente faz para identificar o que é que está por trás da nossa dor? Tem algumas sugestões. Primeiro, pergunte. Perguntar é maravilhoso. Vou fazer um teste com vocês, vou perguntar, só para a gente fazer um exercício. O que é que dói mais que a verdade? Responda aí, o que dói mais que a verdade? Pode ser a mentira, mas não é mentira. Assim, o que dói mais que a verdade para quem quer mais ou menos a verdade, né? Porque quem quer a verdade de fato não dói. Eu quero a verdade, eu busco a verdade, está tudo certo. Mas como a gente assim quer, não quer, vai, não vai, a gente é mais ou menos assim, né? O que é que dói mais que a verdade? Também. Mas tem outra coisa que dói mais: a ilusão prolongada. Porque quando você fica muito tempo numa ilusão, quando você se dá conta para se modificar, quando cai a ficha, usando uma expressão da passagem do filho pródigo, quando é que o filho pródigo voltou à casa paterna? Quando ele caiu em si, é o que está na parábola. Então o filho pródigo caiu em si, ou seja, se deu conta e voltou para a casa paterna. Aí quando você está muito tempo no caminho equivocado, dá muito mais trabalho para voltar. É igual você perguntar assim: o que é mais importante, um cavalo rápido ou um cavalo lento?
isso pouco importa. O que importa é a direção. Porque se você estiver indo na direção errada, melhor um cavalo lento. Porque quando você descobrir que está na direção errada, você não caminhou muito, você volta rápido. Agora, se você estiver no caminho errado, com um cavalo rápido, meu filho, coitado de você. Outra pergunta: qual é o grande ladrão da vida? Ou a ladra, como vocês quiserem. Qual é o grande ladrão da vida? Alguém vai dizer assim: é o tempo. Não, não é o tempo. Não é o tempo. Qual é o grande ladrão da vida? É a espera. Eu fico esperando uma melhor condição, eu fico esperando que me convidem, eu fico esperando aposentar, eu fico esperando melhorar, eu fico esperando, e a vida passou e você perdeu. Se você está pensando em começar a trabalhar no bem, se você está pensando em começar com a mediunidade, comece quando, Aguinaldo? Ontem. Comece ontem. Quando a pessoa chega lá no caminho de Damasco, não sei, eu estou pensando em trabalhar, em ser médium. Eu me lembro do grande filósofo Bertoldo Brecht, da escolinha do professor Raimundo. Quando Raimundo chamava, ele dizia: venha! Vocês lembram disso? É da época de vocês. Margarete assistia isso quando criança, né? Margarete assistia isso quando criança, é assim: venha logo, né? Porque a gente não pode ficar esperando. Ainda falando das perguntas, outro dia uma pessoa perguntou assim: ô Aguinaldo, por que às vezes a gente pede as coisas a Deus e Deus demora para responder? Aí tem duas respostas. Primeiro, que quando você diz que Deus demora para responder, é uma percepção sua. É a mesma coisa eu dizer assim: 1 minuto é muito ou é pouco tempo? Depende. Se você tiver com o grande amor da sua vida, é nada, né? Não dá tempo nada. Agora, se você tiver com a mão numa chapa quente, 1 minuto é uma eternidade, não é? Então, quando eu digo que Deus não me respondeu, talvez Ele me respondeu, não do jeito que eu queria, aí eu fingi que não ouvi. Sim? E a outra resposta para essa pergunta é a seguinte: não também é resposta de Deus. Porta fechada também é resposta de Deus. Então eu digo que Deus não respondeu, mas Ele respondeu, eu que não quis enxergar. Quer ver outra pergunta boa? Por que tem coisa na vida que dói muito, hein? Porque convenhamos, aqui entre nós, tem hora que a vida bate, não bate? E bate forte, não é? Por que às vezes dói muito? Vamos ver se vocês sabem. Por que às vezes dói muito? Porque não é o que a gente esperava. Também. Sua resposta, mas tem outra resposta. Às vezes dói muito para não doer mais. Porque quando dói muito e você aprende a lição, você não cai mais naquela armadilha, nunca mais vai doer. Às vezes nós vivemos algumas experiências tão dolorosas, que a gente, e é dolorido, que a gente nunca mais cai naquela armadilha. Olha que pergunta boa. Quer ver outra? Essa é boa, preste atenção. Se as pessoas te conhecessem melhor, elas continuariam gostando de você? Vou dar um toque, vou dar uma sugestão para os maridos, para os homens. Aliás, eu vou ajudar os homens, depois vou ajudar as mulheres, tá bom? Para empatar. Primeiro para os homens. Quando você for dormir essa noite, antes de você apagar a luz para dormir, você olhe para sua esposa e diga assim: meu bem, faz 30 anos que a gente é casado, faz 20 anos que eu vou no centro, você acha que eu estou melhorando? Se ela demorar mais que 5 segundos, apague a luz, vá dormir, que a resposta não é boa. Se ela demorar mais que 5 segundos, não, vá dormir, porque depois de você, sua mulher é a pessoa que mais lhe conhece, né? Então esse é um toque para os homens, certo? Agora eu vou dar um toque para as mulheres. Quem aqui é solteira, casada, viúva, divorciada, que ainda pretende casar? Erga a mão. Não, eu quero ajudar. Você, parabéns. Quem mais? Ninguém mais? Você, parabéns. Quem mais? Você não é viúva não, né, Margarete? Não, né? Você é casada, né? Você não pretende mais casar? Então tá. Eu queria ajudar, você não quer? Tudo bem. Presta atenção. Ainda no rol das perguntas. Agora é sério, eu estou brincando, mas é sério.
Qual é a pergunta, mulheres? Qual é a pergunta que você tem que fazer para você mesma, para saber que o homem que você está é o cara que você vai viver até o final da sua vida? Qual é a pergunta que você tem que fazer para você mesma, para ter certeza que o homem que você está é o cara para ficar com você o resto da sua vida? Essa pergunta vale $1 milhão. É assim. O quê? Essa é uma boa referência, gostei, essa é uma boa referência. Mas tem outra, você vai perguntar assim: eu vou querer conversar com essa pessoa até o final da minha vida? Porque se for a pessoa que você gosta de conversar, é essa. Porque no casamento é o que a gente mais faz. Não é o sexo. O sexo passa, a beleza passa. Agora, querer conversar, sentir prazer em conversar com outra pessoa, não tenha dúvida, é essa pessoa, fique com ela. Certo? Então, primeira sugestão para a gente descobrir o que está por trás da nossa dor: pergunte. Pergunte aos outros para aprender, pergunte a você mesmo: por que eu sinto isso? Por que eu tenho essa luta? Outro dia eu perguntei assim para uma pessoa: me diga uma coisa, olha que pergunta interessante. Eu perguntei assim: você está feliz ou você é feliz? Tem diferença, tem diferença. Você é ou você está feliz? Essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão para você descobrir qual é a causa da sua dor: assuma a responsabilidade pela sua vida. Parece uma coisa óbvia que a gente não faz, porque quando a gente não amadurece sobre o ponto de vista emocional, o que geralmente a gente faz? A gente arruma um culpado. Outro dia uma mulher disse assim: mas Aguinaldo, tem alguma coisa de errado na minha família, ninguém gosta de mim. Eu digo: logo, chata do jeito que você é, nem eu vou gostar, né? Então a gente acha que é culpa da família, que é culpa de Deus, que é culpa da vida. Exemplo de quem não quer assumir responsabilidade. Outro dia eu fui no médico, Carla, minha esposa, que está ali no fundo. Eu fui no médico, quando eu cheguei, a Carla disse assim: Aguinaldo, você foi no médico? Fui. Você falou do seu problema? Falei: cara, nem toquei no seu nome. Olha que beleza, você projeta nos outros, não é? Aí alguém poderia dizer: o Aguinaldo, mas as pessoas que nos cercam não podem criar problemas para nós? Claro que podem, nós vivemos a lei de sociedade, isso acontece. Ninguém vai viver isolado num deserto. Está lá no livro dos Espíritos, é lei de sociedade. Agora, o problema não é criarem problema para você, o problema é você saber lidar com o problema criado para você. É a mesma coisa de você ficar sem dormir porque você tem um problema. Isso é bobagem. Porque se você tem um problema que tem solução, não precisa ficar sem dormir, tem solução. Mas se você tem um problema que não tem solução, também não precisa ficar sem dormir, não tem solução. Você vai ficar sem dormir para quê? É simples. Aí vale a teoria do meu amigo: a vida é simples, a gente que complica. Concordam comigo? Não é? Então assim, a gente precisa assumir a responsabilidade. Mesmo que o seu problema seja criado por outra pessoa, você é que vai ter que resolver, não é a outra pessoa. A psicanálise, por exemplo, ela fala muito da nossa infância, né? Dos problemas, dos desafios, dos traumas que nós trazemos da nossa infância. Ok, os nossos pais nos deram o melhor possível, eles fizeram o que era possível, e olha como os traumas influenciam a nossa vida. Eu conversava com uma moça outro dia, e ela dizia assim para mim: olha, Aguinaldo, a minha mãe tem 80 anos, ela está com Alzheimer, ela está morando comigo, mas eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não consigo. Aí eu disse assim para ela: e como é que foi a sua relação com seu pai? Ela disse: meu pai foi horrível. O meu pai me batia, o meu pai me maltratava, o meu pai não era capaz de me pegar no colo e me dar um beijo. Meu pai nunca me deu um beijo, meu pai nunca me fez um elogio. Aí eu disse assim: e por que você odeia sua mãe, se foi seu pai? Ela disse: porque minha mãe nunca me defendeu. Ela tinha que me defender. A minha mãe era a única pessoa que eu tinha para me defender do meu pai, e ela não me defendeu. Olha só como que marca, né? Olha só a questão dos traumas que nós vamos tendo. Eu atendi uma outra moça,
E ela teve um filho, ela tem um filho, e ela queria ter um segundo filho. Mas ela já estava com uma certa idade, e os médicos diziam a ela, não é legal você engravidar de novo. Primeiro que dificilmente você vai conseguir, né? Desista, você já tem um filho, e ela queria engravidar. Aí um dia eu disse assim, mas me diga uma coisa, por que você quer tanto engravidar? Ele disse, Aguinaldo, porque eu sonhei que eu tinha um segundo filho. Na minha cabeça, eu vou ter um segundo filho. Os espíritos mostraram para mim que eu vou ter um segundo filho. Eu digo, olha, você tem certeza que os espíritos mostraram para vocês? Porque a gente viaja na maionese, né? É um problema sério isso. Sim, Aguinaldo, porque eu sofri muito sendo filha única. Eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. Então peraí, não são os espíritos que te informaram que se você vai ter um segundo filho. Você traz um trauma de ter sido filha única e você está projetando isso na espiritualidade. Então assim, assumir a responsabilidade é sermos coerentes, é pararmos para refletir, isso aqui pode ser espiritual, isso aqui pode ser uma obsessão, isso aqui não, isso aqui pode ser uma decisão minha, eu cometi um erro, eu tomei uma decisão, usei mal o meu livre-arbítrio e agora estou pagando o preço, certo? Terceira sugestão, ame-se, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas é muito importante. Eu me lembro do filósofo John Humble, da minha época. No Rambo 2, ele está indo para o Vietnã, né, para resgatar umas pessoas, e tem lá uma moça, uma vietnamita, que está ajudando, e ela diz assim para ele, por que convocaram você para a missão? Ele disse assim, porque eu sou dispensável. E ela perguntou, o que é ser dispensável? E ele disse assim, é quando você é convidado para ir a uma festa de aniversário, você não vai e ninguém nota que você não foi. Isso é ser dispensável. E como nós somos pessoas, via de regra, muito carentes, a gente tem uma necessidade muito grande de ser amado, justamente porque a gente não se ama, e isso cria uma série de problemas na nossa vida. Eu outro dia conversava com uma amiga e cliente, que vive um casamento tóxico, muito tóxico, e eu disse assim a ela, minha irmã, já não é hora de você pôr um ponto final no seu casamento, não? Com esse marido que você tem, e ela muito carente. Se não, Aguinaldo, não, tem coisa pior por aí. Isso é coisa, tem coisa pior, eu fico traste, pelo amor de Deus, né? Eu digo, mas minha irmã, ele lhe agride fisicamente. Mas também não é sempre, Aguinaldo, é uma vez cada 2 meses. Eu digo, mas minha irmã, ele não te dá valor. Aguinaldo, mas sabe como é que é, né? Todo homem é assim. Mas querida, ele bebe, chega em casa bebe todo dia. Mas também coitado, né? Com o serviço que ele tem. Vocês notaram? Isso é carência, gente, isso não é amor. Mas a gente não tem que tentar investir no casamento, no relacionamento? Claro que tem, está no livro dos Espíritos, né? O extermínio da família é uma recrudescência do egoísmo, mas chega num ponto que só você está achando que vai dar, não vai dar, se bem que no caso de pobres nós de homens, tem coisa que não dá, porque tem mulher que eu vou te contar. Um marido outro dia, que pergunta inocente, olha como as mulheres às vezes são perversas. Não, às vezes só às vezes. O marido perguntou assim, bem, se por acaso eu der carona para uma colega de trabalho e ela sentar no banco da frente, quando eu passar para pegar você vai sentar no banco de trás ou você vai fazer ela sair do banco da frente para você sentar? Pergunta inocente. A mulher perversa diz assim, não, meu bem, mas aí não tem problema, que nós vamos em 3 veículos. 3? Isso é. Você vai no carro da funerária, ela vai na perua do SAMU e eu vou na viatura da polícia. Você acha que dá uma resposta dessa?
Pelo amor de Deus, gente, uma pergunta inocente de nada. Que mais? Cultivar a gratidão. Eu contei aqui, se não me falha a memória, vocês vão lembrar quem estava aqui. Eu contei a experiência que eu vivi com a minha cachorra Princesa. Lembram? Eu estava em Ilhéus, lá morre, não morre, ela morreu. E eu não estava lá para me despedir. Vocês acreditam que há 15 dias atrás eu vivi a mesma experiência? Inacreditável. Eu estava em Aracaju, num evento, e a minha outra cachorra, a irmã dela, morre, não morre, pois ela morreu. E eu não estava lá de novo para me despedir. Aí, por isso que é bom ter amigos, né? Eu estava com meu amigo Lindomar, e isso aí ela não tinha morrido ainda, né? Ela morreu no sábado, e foi assim, interessante. Aí assim, olha como os espíritos nos ajudam. Eu estava conversando com meu filho, mesma coisa da outra cachorra. Foi um evento difícil, porque um orador não pôde ir, porque estava doente, e eu assumi as palestras dele. Então no sábado eu fiz uma palestra 8 horas, eu fiz uma palestra 11h30, eu fiz uma palestra 2 horas, e eu fiz uma palestra 4h30, no mesmo evento. E quando eu estava aguardando minha última palestra, eu estava com o microfone e estava com o celular, né? Esperando notícias. E a pessoa me chamou, convidamos nosso irmão Aguinaldo para falar. Eu levantei em pé e disse, nossa, deixa eu desligar o celular. Eu fui desligar, vi a mensagem do meu filho, pai, a Mel morreu. E putz, agora, cara, agora. Aí eu subi na tribuna, compartilhei com o público o que tinha acontecido, para eu me estabilizar. Os espíritos, percebendo que eu não estava estabilizado, José de Moraes, espírito, se aproximou, incorporou, falou 15 minutos sobre o amor aos animais. Aí ele se afastou e aí eu continuei a palestra. Primeira ajuda dos espíritos. A segunda, 4 horas antes disso acontecer, eu conversava com o Lindomar e dizia, poxa Lindomar, olha só minha cachorra, será que ela vai morrer de novo e eu não vou estar lá, a outra vai acontecer a mesma coisa? Ele disse, vai. Ela vai morrer, sem você lá. Aí, poxa, aí ele disse assim, rapaz, é a espiritualidade te ajudando. Tanto na primeira como agora, foram os espíritos que programaram, para você não sentir a dor de estar lá, na hora que elas partiram. Bacana, né? Aí a gente sente o quanto a espiritualidade nos ajuda. Bom, antes de terminar, deixa eu atender o pedido do Rui aqui, a minha palestra de hoje aqui, ela foi construída com base nesse livro, Questão de Escolha. Aqui o anjinho, eu me inspirei em mim mesmo para colocar aqui. O diabinho, como é de uma pessoa da família, melhor não citar nome, né? É um livro de autoconhecimento, muito legal, muito bacana. E o livro que eu já citei, esse sim é lançamento, André Luiz Ensina, que a gente faz esse não é psicografado, a gente faz uma análise das obras de André Luiz. Por que eu escrevi esse livro? Para ressaltar, para enfatizar, para lembrar a importância de Chico Xavier e de André Luiz no movimento espírita. A gente precisa enfatizar isso, porque André Luiz foi o grande desbravador do mundo espiritual. Depois de Kardec, André Luiz nos trouxe grandes informações sobre o mundo espiritual. Então esses 2 livros estão lá para quem quiser. E atendendo o pedido do Rui, rapidamente, nós vendemos os livros porque temos um trabalho em Votuporanga, muita gente conhece. Um trabalho, além do trabalho da doutrina espírita, nós temos um trabalho com crianças e adolescentes, quase 100 crianças e adolescentes, no período extraescolar. Nós temos um atendimento, um trabalho social com as famílias carentes do bairro, e temos também as cirurgias espirituais. As cirurgias espirituais, elas são presenciais, toda terça-feira, das 2h30 às 7 horas da noite, onde o Dr. Klaus, que é o espírito através de mim que faz as cirurgias, é um médico alemão, ele atende em média 300 pessoas, das 2h30 até 7 horas da noite. Nós incorporamos 2h30 e desincorporamos 7 horas da noite. E temos a possibilidade do atendimento à distância, todo domingo às 19h30, você entra lá no canal, o canal é Aguinaldo Paviani, e enquanto você está assistindo a live, a equipe espiritual está fazendo o tratamento. Esse livro, André Luiz Ensina, eu tenho muita alegria de dizer, é o meu livro número 41º, são 41 livros já
editados. Então isso é um pouquinho do nosso trabalho lá do Caminho de Damasco. O Caminho de Damasco é a casa que eu sou dirigente há 31 anos, não que eu seja velho, eu comecei cedo, né? É bom dizer isso para não ter confusão, e é um centro espírita que agora em agosto estamos completando 86 anos de idade, um centro fundado em 1940, quando a cidade de Votuporanga tinha apenas 3 anos de idade. E para a gente encerrar, o que mais eu tenho que fazer para descobrir o que está por trás da minha dor? Talvez essa seja a sugestão mais importante. Não se distancie da referência. E qual é a referência? Jesus. Jesus é a nossa grande referência. E eu poderia lembrar aqui, para encerrar e ressaltar a importância de Jesus, quando Pedro e João subiam as escadarias do templo para orar, era o que recomendava a lei na época, e quando Pedro e João vão entrar à igreja, ali na porta tem um mendigo paralítico, um mendigo que não conseguia andar. Ele estende as mãos ao apóstolo e pede um dinheiro, pelo amor de Deus. E aqui nas minhas conjecturas, eu fico imaginando que quando João e Pedro olharam para aquele mendigo paralítico, eles devem ter se lembrado da referência. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, quando Jesus adentrou triunfante em Jerusalém, montado num pequeno burro, quando Jesus ensinou a prece de Pai Nosso, quando Jesus, no momento mais difícil da sua vida, usou a coroa de espinhos e carregou a pesada cruz até o local onde ele seria crucificado. Eles devem ter se lembrado das bênçãos de Jesus, quando curou paralíticos, quando devolveu a visão a cegos, quando disse a Maria de Magdala que ela deveria amar, mas não o amor sensual da carne, o amor que vinha de Deus, e ela transformou-se a sua própria vida. E lembrando-se de tudo isso, o apóstolo diz ao mendigo uma frase que ficaria célebre: nem ouro, nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ali ele deu o que de mais importante nós podemos oferecer a quem sofre: o amor. Que possamos amar e sermos mais felizes, que assim seja. Muito bem.